Olá pessoal, tudo bom? Eu vou tratar aqui dessa questão do Bolsonaro e o copo de leite. Isso tomou o debate nas redes sociais, muitas pessoas fizeram vídeos, fizeram threads, mas na prática trouxeram uma versão um pouco superficial sobre isso, tá? Eu vou explicar esse caso, vou falar pra vocês se o Bolsonaro é ou não é nazista e se o referencial que ele usou do copo de leite tem alguma coisa a ver com esses movimentos identitários europeus e norte-americanos, com a alt-right, ou se ele tomou um copo de leite exclusivamente porque ele queria fazer uma homenagem aí ao setor do agro, como já foi demonstrado que havia sim uma campanha para tomar um copo de leite. Eu vou tratar disso e eu vou aprofundar bastante, mais do que qualquer outro canal. Porque muita gente já vem pegando, pô, existem muitas referências nazistas ali em ações de comunicação do governo Bolsonaro, e as pessoas começam a ficar preocupadas, afinal é um governo que se diz alinhado com o Estado de Israel, com os judeus e tal, então eventualmente essas dissonâncias têm que ser entendidas. E eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Pois bem, pessoal, eu vou deixar isso claro agora pra vocês, tá? A militância do Bolsonaro, ela tenta imitar essa militância identitária, essa militância com alt-right, uma militância que trabalha com a ideia de supremacismo branco? Sim, eu posso afirmar categoricamente que eles imitam sim, tá? Isso começou a acontecer muito no ano passado, tá? Já havia na campanha do Bolsonaro o uso da referência daquele sapo, o Pepe, outras memes e referências que foram utilizados na campanha do Trump também, mas isso é o de menos, tá? O que começou a acontecer já no ano passado, em 2019, foi a adoção de uma estética, tá? De uma linguagem de comunicação muito clara, que eles chamam de Vaporwave, também é conhecido como Fast Wave, tá? Que era uma linguagem, vamos dizer, com signos dos anos 80 e 90, e esses símbolos, eles são utilizados não aleatoriamente na internet, eles são signos e uma estética usada pela direita, novamente identitária europeia e norte-americana, que usa essa simbologia toda e outros referenciais para construir uma militância que mescla uma linguagem moderninha de internet, rede social, de Chan, né, tem os channels, o pessoal do 4chan e tal, com os valores deles que são um tanto quanto exóticos no debate público, que é o que eu quero tratar aqui. É importante salientar isso porque os encontros que eles tiveram com o Steve Bannon antes da campanha e depois quando eles foram para os Estados Unidos encontrar o Steve Bannon, o Olavo de Carvalho também encontrou ele, eles levaram aquela turma ideológica ali, tanto os filhos quanto, por exemplo, aquele Felipe G. Martins, aquilo deu o tom dessa virada. E aí a partir desse momento, ali a partir de abril, por aí, do ano passado, eles adotaram essa estética e eles começaram a se vincular cada vez mais à linguagem dessa direita. Uma das coisas que essa direita usa também é o símbolo do copinho de leite, tá? Muita gente via lá, o que é esse copinho de leite? Ah, não é nada, não é nada, não é nada. Mas é algo que já foi abordado, inclusive pela esquerda norte-americana, pela imprensa norte-americana, ainda de forma superficial, como eu disse pra vocês, e é usado no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês como é inadequado esse uso do copinho de leite, como é até ridículo esse uso por aqui. E só pra deixar claro, presta bem atenção nessa imagem vinculada aí nessa estética Vaporwave do Varg Vikernes. Pra quem não sabe, o Varg, ele é um cantor de death metal, nunca sei esses termos, é uma banda de heavy metal aí norueguesa, tá? E ele é também um dos líderes, um dos principais influenciadores em redes sociais dessa direita identitária europeia. E ele, veja só, usa o mesmo referencial estético que nós vemos, por exemplo, na alt-right brasileira, com a turma do Vaporwave. É tudo igual, presta bem atenção. Usam a mesma estética, a mesma simbologia. Então dá pra falar que eles estão copiando sim? Dá. É uma cópia sim? É uma tentativa de interação com esse universo? Sim. A imprensa já tentou estudar todo esse fenômeno, não só na Europa como nos Estados Unidos, profundamente, tá? Porque é um ressurgimento de uma direita na Europa, não baseada, por exemplo, em valores políticos conservadores tradicionais, não é a direita do Partido Conservador Britânico, por exemplo, ou do Partido Cristão, da Democracia Cristã Alemã, não. São expressões, vamos dizer assim, que estão surgindo debaixo de movimentos identitários e são movimentos que fazem essa releitura desses fatos históricos. Então essa coisa do leite já foi coberta, já tem inúmeras matérias sobre isso, a Vice fez matéria e mesmo o pessoal que fez threads no Twitter ou o Henry Bugalho que gravou um vídeo sobre isso, eles abordam essas matérias. Mas essas matérias apenas tocam superficialmente, que é o lance, eles viram num grupo de 4chan a questão da lactose, os povos nórdicos tinham lactose, Não, é um pouco mais profundo. Eu vou entrar nessa profundidade agora. Eu vou contar uma historinha longa pra vocês. Como eu disse, é uma direita identitária. E essa direita identitária, ela também guarda em si algumas reminiscências de movimentos nazistas ou skinheads que estavam muito no nicho. A internet permitiu que essas expressões saíssem do nicho, mas elas não são simplesmente expressões de movimentos neonazistas, tá? Há uma espécie de sofisticação aí.
Houve muitas coisas, houve muitas mudanças que não só aconteceram no campo da comunicação, mas aconteceram no campo da genética, da linguística, da arqueologia, que permitiram que essa defesa dessa herança genética europeia, da defesa basicamente do vínculo entre um povo e sua região, de um povo e seu país, ele ganhasse novos contornos, tá? E isso a gente vai voltar no tempo muito. E olha só, eu vou voltar para o século XVIII. Século XVIII, época em que a Índia era uma espécie de protetorado britânico, o Sir William Jones, né, um estudioso inglês que morava nessa colônia inglesa lá, ele começa a perceber que o sânscrito, linguagem antiga dos indianos, tinha uma grande semelhança com o grego antigo, com o latim. Ele percebe outras semelhanças com outras línguas antigas europeias. Muitos outros pensadores e viajantes e comerciantes já tinham percebido certas semelhanças entre palavras, mas ele começou a juntar, ora, se existem tantas semelhanças, então é possível que haja uma origem comum, não só dessas línguas, mas desses povos, ou seja, pode haver uma origem comum para as principais comunidades e línguas que haviam naquele mundo conhecido, que vão do sânscrito na Índia, vão dos persas, vão para os gregos, para os latinos, os romanos, os nórdicos e até para a língua portuguesa que a gente fala. Ou seja, o que o Sir William Jones tinha descoberto ali não era só a origem de uma língua, mas de uma religião central, seminal e também de um povo. Vocês têm ideia do que foi o impacto disso? Lá na época do romantismo também, que houve ali a partir do século XIX e nos anos vindouros, todos começaram a querer buscar quem é esse povo, qual a origem dele. Porque é basicamente alguém que deu origem a indianos e deu origem aos gregos, ora, é um povo incrível, né? Um povo que deve ter uma capacidade muito diferente, é um povo conquistador, grandes epopeias que vai do Mahabharata indiano, que vai desde a Ilíada do Homero, né? Todas as histórias, todas as grandes civilizações que foram construídas ali, todo mundo começou a viajar e tentar descobrir qual a origem. Será que este povo, a origem dele era no meu país? Será que eu sou o verdadeiro legatário dessa origem? Todo mundo começou a buscar. Mas um povo especial começou a achar que essa origem não era, por exemplo, na Índia, como muita gente achava. Um povo começou a achar que a origem dele justamente era lá. E adivinha quem era? Eram os alemães. Esse é um ponto interessante porque muita gente começou a adotar o termo ariano para identificar esse povo original, porque como os textos mais antigos que eles acharam eram os textos ali do Rig Veda, os textos em sânscrito, eles falaram, bom, então o povo mais antigo deve ser os indianos, né? Então são os arianos. E aí todo mundo começou a querer descobrir quem eram os tais arianos. Os alemães tinham certeza, ora, onde tem mais arianos é aqui, nós que somos nórdicos, essa origem, então nós somos um povo mais puro tal, e começaram a viajar na maionese que eles eram os arianos. Quando a gente vai se aproximando ali da época da Segunda Guerra Mundial, quando o Partido Nazista vai criando suas grandes teorias, eles começam a mesclar uma simbologia que havia ali nos povos indianos, por exemplo, a suástica, com também a ideia das suásticas que eram encontradas em toda a Europa, muito também nos povos nórdicos que tinham ali, que era a ideia do sol girando, a roda do sol, a roda do tempo. Né? Então eles olhavam aqui e falavam, pô, este povo esteve presente em todos esses lugares, então a suástica vai ser o nosso símbolo. E eles começaram a adotar a suástica como esse referencial aí deste povo ariano, conquistador, vencedor, o povo perfeito, a raça superior, que deu origem desde os filósofos gregos, a Buda. Então a galera começou a viajar na maionese e pro Hitler fazia, por exemplo, muito sentido enquanto propaganda acreditar que eles, alemães, que vieram de uma guerra, que foram basicamente derrotados, destroçados, economicamente destruídos, eles eram na verdade não um povo derrotado, mas o verdadeiro povo conquistador, o grande povo da história da humanidade, que tinha como destino conquistar todos os outros povos. Pessoal, com a derrota do Adolf Hitler e com a destruição do projeto de poder nefasto que ele conduzia, obviamente que essas ideias foram jogadas de canto. Mas naquela época, na primeira metade ali do século XX, elas estavam muito em voga. E não só nesse campo ali. Por exemplo, havia num campo místico, esotérico, alguns pensadores, aqui eu destaco o René Guénon e o Julius Evola, que construíram toda uma teoria baseada na ideia de que houve este povo seminal, este povo quase mítico, que morava em algum lugar ali na Eurásia, e esse povo que deu origem a grandes tradições que vão do hinduísmo, às religiões pagãs, a tradições, sistemas filosóficos. Quem era esse povo? Provavelmente esse povo eventualmente recebeu a grande graça divina de ter a primeira tradição, a tradição religiosa primordial, tá? E eles começaram a operar essa ideia e trabalhar essa ideia, geraram muitos discípulos à época, e um dos principais discípulos deles chama-se Fritjof Schuon, que é basicamente uma espécie de discípulo do René Guénon. O Fritjof Schuon, só para aqui ilustrar para vocês começarem a ver algumas coincidências, ele foi mestre
tá? De ninguém menos do que do Olavo de Carvalho, que trouxe para o Brasil essa ideia do tradicionalismo ou do próprio perennialismo. Eu não sou muito técnico sobre esses termos, tá? E aí ele trouxe essas ideias para o Brasil, até que começou a operá-las, mas de certa forma essas ideias elas continuaram viajando pelo mundo. O Dugin, que basicamente é um intelectual que serve de suporte ali do projeto russo, ele opera também com essas ideias. O Steve Bannon as conhece também, as opera, ou seja, algumas das maiores potências do mundo têm intelectuais ligados a elas que pertencem, vamos dizer assim, de forma até afetiva ao conjunto de ideias que a gente pode chamar de tradicionalismo e imperialismo, que bebem também essa fonte desse povo original e transcendental. Mas a gente ainda vai tratar disso em outro momento. O que nos interessa é que, mesmo com a derrocada do Hitler, esse campo de estudos continuou evoluindo, né? Existiram pensadores no campo da arqueologia, novamente no campo da linguística, e até os avanços no campo da genética, que demonstraram que realmente, tá? Houve este povo, ele não ficava nem na Índia, também não ficava ali na Alemanha, ele ficava mais ou menos na região das estepes da Ucrânia, que vão da Ucrânia, a Rússia, pega ali o Cazaquistão, e esse povo realmente teve uma onda de migrações, invadiram a Europa, varreram ali a Índia, varreram a Pérsia, derrotaram populações que tinham lá, substituíram outras populações, se mesclaram e se misturaram e levaram sua marcação genética, que é o haplogrupo Y, aí do cromossomo Y, o haplogrupo R1b, que basicamente ele tem todos os lugares do mundo, e levaram sua língua também, que ela foi tomando outra forma, e ela está presente aqui no nosso continente americano de cabo a rabo, está presente na Europa, está presente no Oriente Médio, está presente ali na Índia, na Ásia Central também. Então, este povo, basicamente, já tem traços que demonstram, tem evidências que demonstram sua origem, e este povo deixou todas essas marcas, entendeu? Então, cientificamente falando, isso evoluiu sem certos, vamos dizer assim, destemperos ideológicos ou teorias amalucadas. E isso ajudou, novamente, a que pessoas que queiram buscar esta origem seminal, essa origem quase mítica da própria raça, em especial na Europa, a ver esses elementos mais técnicos e falar, tá aqui, eu vou operar essa minha origem, que agora é uma coisa científica, não é, vamos dizer, uma sorte de experimentalismo que o Adolf Hitler fazia, e também vou cultuar seus deuses e seus símbolos. E isso é muito importante quando eu falo deuses e símbolos. Existem muitas coincidências de nomes entre deuses que vão da Índia à Grécia, a Roma. Quando a gente fala, por exemplo, do Zeus Pater, o deus ali, o deus pai ali da Grécia, você também vê esse nome que é o Júpiter, deus pai também, que é o deus ali dos romanos, o Júpiter. Você também tinha um deus ali na Índia que chamava Dyaus-Pitta, que é o mesmo nome, você tem as mesmas origens. Então, tudo isso essa galera começou a trabalhar, todas essas vinculações eles começaram a fazer. E outra coisa que eles descobriram também, que é que no período ali da Era do Gelo, esse povo, o indo-europeu ali, que estava morando ali nas estepes, ele desenvolveu uma vantagem genética que era basicamente a tolerância à lactose, ou seja, eles poderiam beber leite de vaca. Então tenta imaginar o seguinte: você basicamente não pode plantar, não existia ainda a ideia de agricultura, você era um caçador-coletor, aí de repente você tem uma vantagem genética onde um bicho você não precisa matá-lo, você pode simplesmente beber o leite dele. Isso, cara, muda a tua cultura, isso muda tudo. Esse povo começou a cultuar a vaca. Então a ideia de cultuar a vaca, o leite passa a ser uma característica desse povo. Isso ofereceu vantagens genéticas comparativas. Ossos mais fortes, pessoas mais nutridas, flora intestinal mais desenvolvida. E o culto à vaca, como este símbolo, esse ser que ajuda eles, ele se espalhou também por todos os lugares onde esses indo-europeus, onde esses povos foram. O exemplo maior é na Índia, onde a vaca é sagrada até hoje, e onde subprodutos do leite, o ghee, a manteiga, o creme de leite, são, vamos dizer assim, objetos que você usa como sacrifício para você dar para os deuses até hoje. É importante colocar isso sobre esses termos, porque não é uma descoberta do 4chan que virou um meme. Não, os principais nomes, youtubers, lideranças deste movimento da alt-right europeia, eles operam e entendem isso. A simbologia que eles têm dessa questão do leite como um vínculo racial que eles têm, também é utilizada, por exemplo, num culto ao paganismo que eles fazem, numa redescoberta, por exemplo, destes deuses antigos que eles fazem, em diálogos que eles têm, por exemplo, com intelectuais que defendem as tradições mais antigas indianas, védicas, com gente que, por exemplo, que gosta dos deuses nórdicos, tem até na Grécia gente que está cultuando os deuses gregos, ou seja, há essa redescoberta, e este uso desses símbolos é um uso que é levado, primeiro, por essas cabeças pensantes e depois por líderes políticos, por formadores de opinião, por grupos em Facebook, WhatsApp, em redes sociais. E aí isso é banalizado. Mas isso faz parte, obviamente, de um pensamento e de uma lógica que é profundamente identitária e que é construída assim. E que tem no meio gente, por exemplo, que é neonazista, gente que é contra judeu, que é antissemita. Tem.
Também tem gente que acha que, por exemplo, que a Europa é para os europeus e que você tem que defender a cultura deles, o que é uma pretensão legítima, você pode concordar ou discordar, mas está dentro do debate. A questão central é: por que diabos nós, um povo miscigenado da América do Sul, estamos imitando as referências desses caras? É de fato ridículo. Se a gente começa a olhar aqui esse copinho de leite e essa imitação desse referencial é feito aqui no Brasil por todas essas pessoas, o que a gente percebe novamente é algo muito similar à postura que nós temos hoje na política externa. O Brasil, ele é tipo o otário da turma. Os caras nos consideram, por exemplo, esses caras são uns misturados aí da América do Sul, uma gente tosca aí, miscigenada, mas eles ficam pagando pau pra gente. É isso que esses caras enxergam no Brasil. É igual a relação que o Brasil tem com o Trump. O Trump mesmo não sabe por que o Brasil puxa tanto saco. Aí o Brasil acha que tá linkado com essa missão quase espiritual de refazer umas glórias do tempo passado, de buscar uma origem mítica, em que o Brasil tem um papel nesse jogo. Eles ali, vamos dizer, essa alt-right europeia, ou mesmo o Trump, ou mesmo o Steve Bannon, só devem olhar e falar: tadinhos, né, cara? Vocês são os bobões que estão puxando o nosso saco. Mas é a maneira deles tentarem se vincular a algo maior. Provavelmente é aquele rapaz, o Felipe G. Martins, quem constrói esse tipo de game, até porque ele constrói essa militância ali. E eles vão colocando essas mensagens cifradas dentro da sua comunicação política como forma de criar esse link. Nada além disso. Você perguntar pra mim: Renan, você acha que o Bolsonaro é nazista? Eu vou te dizer que não. Nem sei se ele sabia dessa simbologia do copo de leite e nem que ele tenha feito essa tomada do copo de leite ligado a isso. Mas se ele tem, vamos dizer assim, pessoas ao redor dele que entendem que existe esse debate, se ele tem uma equipe de comunicação, essa equipe deveria ter falado: existe essa questão aqui, já foi abordado anteriormente. Obviamente que pode ter rolado: tudo bem, deixa passar, tal, mas isso aqui não nos interessa. O ato do Bolsonaro tomar não me interessa. O que me interessa é que a militância dele faz uso já disso e que existe essa linguagem cifrada de símbolos ligados a uma direita identitária, racista, acontecendo agora no Brasil. E todas essas mensagens cifradas, que vai desde o uso do termo "o trabalho liberta", que é uma frase que era usada em campo de concentração, o famoso Arbeit macht frei, o Roberto Alvim com aquele discurso nazista imitando Goebbels, a linguagem fast wave, a linguagem vaporwave e o uso do copinho de leite. Tudo isso é um conjunto de referências que essas pessoas fazem, primeiro, com uma simbologia interna para a militância e, segundo, para criar esses vínculos com um grupo político na Europa que, honestamente, eles querem macaquear. Não vejo nada além disso. É gente ridícula brincando com coisas que eles não deveriam brincar. E aí fica meu recado para a comunidade judaica que, em parte, ainda apoia esse governo. Até quando vocês vão ficar sendo lenientes com essas brincadeirinhas dessa turma, com esses avanços, com esse desrespeito, que no final do dia estão, na prática, pisando na memória do povo judaico. Ou vocês acordam, ou essas brincadeirinhas vão ficar se tornando cada vez mais comuns, porque é isso exatamente o que essa turma quer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem que a gente se aprofunde, eu posso marcar uma live com o Ricardo, pra gente entrar assim em detalhes. Eu acho que é um tema que eu gosto bastante, é um tema que o Ricardo manja demais. E se vocês quiserem, a gente faz. É isso aí, um abraço pra todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.